Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal da professora Alciele Nobre, o canal mais completo com aulas que irão ajudar muito a vocês a preparar uma redação no padrão Enem, porque o meu compromisso é este aqui para vocês. E na aula de hoje, veja só o que eu trouxe como dica, tá? Como técnica para uma redação inteligente. Preste bem atenção. O que eu trouxe para vocês são dicas em alusões filosóficas, que vocês podem pensar nesta alusão para legitimar vários argumentos em vários temas. Porque é muito interessante que você passe a pensar na redação desta forma. Não só afirmações nem declarações, mas vocês precisam entender que esta redação, esta dissertação argumentativa, quanto mais informações voltadas para as diversas áreas de conhecimento esta redação tiver, melhor será para o seu texto. Se vocês pararem para dar uma analisada em textos das edições anteriores que alcançaram o tão sonhado 1000, essas redações apresentam alusões filosóficas, alusões sociológicas, de literatura, de leis, e isso é fundamental porque dá legitimidade ao seu argumento, à sua ideia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alusões filosóficas e veja só, curta aí o nosso vídeo, se você não estiver inscrito no nosso canal, corre para se inscrever, ajuda aqui o nosso canal que prepara material educativo para ajudar a muitos alunos aqui no Brasil, certo? Então vejam só. Gente, nessa aula eu separei aqui algumas alusões de pensadores extraordinários, sabe? Pensadores extraordinários. Então, o primeiro que eu trouxe aqui, gente, foi a teoria da banalização do mal. Eu sei que ela é bem conhecida, da Hannah Arendt, que ela é bem interessante, essa banalização do mal, esse olhar que normaliza, que se torna natural sobre esses problemas que ocorrem na nossa sociedade, que são vários. Essa ideia da banalização do mal da Hannah, você pode utilizar num texto que venha falar sobre a corrupção, nos serviços públicos, né? Tudo que é público a gente normaliza, sendo que o que ocorre é violação de direitos. Então eu poderia utilizar esse pensamento da Hannah num tema voltado sobre corrupção. A violência nas escolas a gente também banaliza, né? É natural uma escola pública ter banheiros pichados, uma escola pública ter alunos brigando, uma escola pública ter aluno insultando o professor. Tá vendo como o mal é banalizado? Nas práticas sociais, isso é muito perigoso, isso é muito danoso. Nós temos a violência obstétrica, que é um outro tema bem atual, que vale a pena compreender sobre essa questão. Banaliza aquela situação em várias ocorrências e também é algo que precisa ser visto de uma outra forma para que essas violações não permaneçam. O discurso de ódio nas redes sociais a ponto de algumas pessoas pensarem assim, é desse jeito mesmo, na internet é assim, e não é. Então, essa primeira dica de alusão para legitimar uma ideia no texto de vocês vai ser show, viu? Saca só essa outra dica. Eu trouxe aqui o filósofo francês, o Jean-Paul Sartre. E ele traz, eu nem sei se a pronúncia é assim, se não for, gente, perdão aí. Diz o seguinte, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. É encarar a violência como uma derrota. Muitas vezes a sociedade não está preparada para isso, sobretudo se o tema for acerca do sistema prisional brasileiro. E é uma polêmica muito grande em torno disso. Mas esses atos de violência, de tortura que existem no sistema prisional brasileiro é uma derrota, é uma falência do Estado, é um não cumprimento do seu dever no tocante a essas pessoas que estão cumprindo penas. Vocês podem também utilizar isso como aquela violência que muitas mulheres sofrem, um tema acerca do assédio sexual, que elas acabam por serem violadas, tanto no ambiente de trabalho, como nos espaços públicos, tá? Então é bem interessante colocar uma citação como essa. Uma outra citação que eu acho interessante, até porque o autor, o livro dos sermões deste autor, o Padre Antônio Vieira, do nosso barroco brasileiro, gente, são sermões atemporais.
sobre corrupção, sobre a igreja, sobre a sociedade. E o recorte que eu trouxe aqui do padre Antônio Vieira foi o seguinte: a educação é o principal alicerce para a manutenção das relações entre as pessoas. Sem educação, como você vive em sociedade? Então, um tema sobre bullying, que advém de pessoas que não são educadas para viver em sociedade. Educação sem limites, como é que eu vou criar, educar crianças de modo permissivo? Então, é uma citação bem interessante para ser inserida nesse contexto. Eu trouxe também uma outra do Martin Luther King, ativista da paz, pastor também americano, que é interessante quando ele coloca a seguinte questão: aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Então, toda situação de violência entre os pares na sociedade, violência contra os idosos, violência contra as crianças, o discurso de ódio que ocorre nas redes sociais, o racismo, todos esses ataques que ocorrem contra a mulher, contra os deficientes, isso sim pode ser evidenciado e uma citação como essa vai garantir essa legitimidade. A gente percebe que a sociedade realmente ela vive uma condição de falência. Nós estamos na era da inteligência artificial. Nós aprendemos muita coisa, mas parece que a humanidade ainda não aprendeu a viver entre si, entre seus pares. Então, há sim um discurso muito bom. Gente, uma outra dica que eu trago aqui é que muitos temas de redação do Enem envolvem a família, Eles envolvem a família e quando envolve a família, a gente também entende que a família é uma instituição social muito importante para a formação das pessoas. Então, o Durkheim, lá na obra dele, A Divisão do Trabalho Social, ele defende a família como uma estrutura, como uma instituição basilar no desenvolvimento de pessoas íntegras e bem estruturadas. Então, se a família ela não corresponde a essa responsabilidade, que também é prevista pela Constituição Federal, vários problemas vão acontecer na sociedade. Nós temos o menor infrator, nós temos a violência nas escolas, que eu estou repetindo mais uma vez esse tema aqui, também pode envolver o bullying. Então, a questão das crianças que são muito influenciadas por toda essa cultura midiática aí, através dos youtubers. Então, quando a família ela acaba por não estruturar bem, formar bem os seus pequenos, as suas crianças, muitos problemas sociais vão acontecer. Em muitos temas de redação do Enem, a negligência da família é causa de vários problemas. Então, é bem interessante pensar sobre essa citação de Durkheim na sua obra A Divisão do Trabalho Social. E eu trouxe uma outra aqui que envolve família, que é bem interessante também, que é a do Léo Tolstói, que é um escritor russo. A verdadeira felicidade está em casa, entre as alegrias da família. E eu pensei naquele tema sobre um problema em que várias crianças não têm uma família, as crianças que estão em processo de adoção, que é um direito à convivência familiar, um direito constitucional. Então, quando o Léo Tolstói coloca a verdadeira felicidade estar em casa, entre as alegrias da família, se encaixa muito bem com relação ao direito à convivência familiar, no tocante à adoção. Mas eu também posso utilizar essa citação num contraponto. Se for pedofilia, se for violência doméstica contra as crianças, eu posso utilizar esse pensamento e usar um termo de oposição. No entanto, para muitas crianças, a casa, a família, não é sua alegria, não é sua felicidade, porque são vítimas de várias violências, São vítimas da pedofilia, são vítimas de violência física, psicológica, negligencial. Então, também fica interessante você colocar essa citação neste contraponto. E até tem um vídeo aqui no nosso canal de como utilizar o pensamento do Dalcott Pearson, que é um sociólogo americano, que também traz sobre a família. A família é uma máquina que reproduz personalidades humanas.
Se eu tenho um aluno que pratica bullying na escola, é porque ele foi formado para isso, ele foi educado para isso, a família contribuiu com isso. Se eu tenho um jovem transgressor, é porque em casa ele não recebeu a educação para isso. Então, temas como educação sem limites, né? Temas de redação voltado para os influenciadores digitais na formação destas crianças, né? Eu posso também colocar esta pauta, esta citação para enriquecer o seu parágrafo. E eu deixei agora, por fim, aqui na nossa aula, um conteúdo interessante do Thomas Hobbes, que vai dar conta de você utilizar esse pensamento em várias redações. O Thomas, na sociedade em que ele vivia, né, ele foi matemático, ele foi teórico, teórico político e filósofo, ele viveu aí nos anos de 1600, né? E ele desenvolve um pensamento sobre a sociedade sendo gerida pelo Estado. É o contrato social. É o que nós vivenciamos hoje. Nós temos um pacto social para a justiça, para os direitos, para as garantias. É o Estado que tem esse dever de garantir, né? Porque senão vai ficar como? A justiça com as próprias mãos? Porque também o Thomas entendia o homem como egoísta. Pensava só em si. E se cada um pensasse só em si, a sociedade ia ser anárquica, ia comprometer a vida em sociedade, todos iam sofrer violações. Então ele propõe um contrato social, né? E daí ele traz aquele clássico pensamento, o homem, é lobo do próprio homem. Gente, essa citação dá em muitas situações. Se for no tocante à poluição, você pode utilizar, porque o homem danifica a natureza e a natureza, é claro que o homem vai sofrer com os efeitos disso. A natureza vai dar a resposta. O homem ataca o próprio homem quando ele tortura, quando ele viola, quando ele violenta. Afeta a criança, afeta o idoso, afeta a mulher, né? Afeta seus colegas de trabalho. Então, vários temas podem sim ser utilizados. Essa citação pode ser utilizada em vários temas para a sua redação. Não é legal? Gostaram aqui dessas dicas? Então espero que vocês tenham gostado. Guardem esse vídeo para assistir quantas e quantas vezes necessário for, porque essas citações, essas referências são muito pertinentes, fazem parte de uma área de conhecimento muito rica, que é a filosofia, e que muito vai contribuir com a sua redação, porque vai dar essa característica de redação inteligente, em que suas ideias estão sendo evidenciadas, estão sendo legitimadas por um conteúdo inteligente, certo? Então, muito obrigada por você ter assistido a nossa aula até agora. Eu espero que você tenha gostado e se quiser comentar aqui no nosso vídeo, fique à vontade, que a professora está aqui para interagir com vocês. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula aqui no canal da professora Alciele Nobre.